A mensagem de hoje ela vai estar baseada no livro de Mateus, capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Lá diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem-no no meu celeiro. O primeiro ano de Jesus, do seu ministério, foi marcado por uma extraordinária curiosidade. O povo ficou encantado, curioso com Jesus. Os milagres, as curas, os prodígios de Jesus despertavam admiração em todo o povo. E, de certa forma, também despertava carinho do povo por Jesus. O primeiro ano do seu ministério foi um ano de popularidade. Porém, no segundo ano, os líderes religiosos, percebendo que estavam perdendo campo, perdendo terreno, se encarregaram de colocar o povo contra o ministério de Jesus. Os fariseus observavam atentamente o que Jesus falava e distorciam tudo o que ele dizia. No Sermão do Monte, Jesus deixou claro, muito claro, lá no início do seu trabalho. Jesus disse tudo claramente, sem rodeios. Mas como os inimigos agora tentavam encontrar erros em tudo que ele dizia, Jesus começou a trabalhar de uma forma diferente. Começou a usar de sabedoria. Começou a falar numa linguagem que os fariseus não iam entender. Mas numa linguagem que o povo em si, o povo dele, entenderiam. Obrigado, Nil. Entre tantas palavras que Jesus falou, ele falou essa que nós acabamos de ler. O trigo e o joio, a semente boa e a semente má. Nessa parábola nós vemos aí que nós temos dois senhores. Nós temos o proprietário, dono da terra. Temos também o inimigo do proprietário. O proprietário simboliza Deus. Semeia de dia, semeia às claras. Deus sempre apresenta as coisas às claras. Não há penumbra, não há sombra nas coisas de Deus, nem trevas. Deus faz tudo à luz do dia. Faz sem mentira, sem falsidade, sem coisas dúbias. Palavra de Deus não pode haver dois entendimentos, porque é perfeita. Tudo que Deus faz é claro
Tudo que Deus faz é perfeito. Nisso Deus mostra o quanto Ele é justo. Diz a Bíblia lá em Provérbios 4:18 o seguinte: que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim são aqueles que caminham nessa vereda. Vão aos poucos, adquirindo conhecimento que ilumina a mente e acabam se tornando luz. Esse é o desejo de Cristo, que os seus seguidores, nós, sejamos luz. O outro personagem da parábola é o inimigo do proprietário. Este simboliza o diabo, que de acordo com a parábola, ele semeia à noite, oculto, escondido nas trevas. E sabemos, através da Bíblia, também que esse semeador noturno é o pai da mentira, é o pai da dúvida, é astuto, anda com rodeios, meias verdades, nunca nos fala claramente. Vemos então nessa parábola dois senhores. Deus trabalhando na luz do dia, e vemos o diabo trabalhando na escuridão da noite. Vemos Deus semeando trigo bom, e vemos o diabo semeando o joio mau. Vemos Deus semeando, Deus semeia para colher. O diabo semeia para dividir. O diabo semeia para confundir. Veja a diferença do final da história. O que acontece com o trigo, o que acontece com o joio. O trigo bom é colhido para o celeiro do proprietário, e o joio é queimado e jogado ao fogo. Na interpretação desta parábola, lá no capítulo 13, versículo 38, que nós lemos, Jesus diz que o campo é o mundo. Todos nós sabemos, sabe que é uma coisa? Todos nós sabemos, todos nós habitamos neste mundo que a parábola está falando. Isso quer dizer, se habitamos nesse mundo, isso quer dizer que ninguém pode ficar num terreno neutro. Não existe terreno neutro no mundo de Deus. No reino de Deus não existe terreno neutro. Ou você está nele, ou você está fora dele. E hoje isso também quer dizer que ninguém hoje pode afirmar: eu não vou me comprometer. No campo em que representa o mundo nessa parábola, que é o reino de Deus, só existe trigo e joio, apenas dois grupos. Se existe semente boa, existe semente ruim. Não existe um terceiro grupo. Aqueles que estão pensando que serão bons ou serão maus. Para aqueles que pensam num terceiro grupo, não existe. Jesus está ensinando que neste mundo, no reino dele, só temos dois caminhos. Ou seguimos Deus, ou seguimos o seu inimigo. Ficar no terreno neutro já é estar no terreno do inimigo. E claramente falando, é ter ou não ter comprometimento. Ou você se compromete,
ou você está fora do reino. É aceitar ou rejeitar. Essa é uma das lições que a parábola nos ensina. A parábola mostra que o inimigo semeia uma planta muito parecida com o trigo. Quando os empregados dizem ao patrão: queres que vamos arrancar o joio? O patrão diz: não. Deixa o trigo e o joio crescerem até a colheita. Ou seja, deixemos o trigo e o joio crescer juntos. Porque se começarmos a tirar agora o joio, vamos correr o risco de tirar também algum trigo. Deixem, a parábola diz, que o trigo e o joio cresçam junto até amadurecerem. Na colheita, aí sim, o trigo e o joio terão seus destinos diferentes. Isso quer dizer que por mais doloroso que seja, por mais doloroso que pareça, nas igrejas, há entre nós trigo bom, plantado pelo Senhor Jesus Cristo. E também há joio, plantado pelo inimigo de Jesus. Quem é joio? Quem é trigo? Somente o Senhor pode saber. Porque os frutos que hoje mostramos não são provas que determinam quem é joio e quem é trigo. Diz que pelas obras se conhece o cidadão. Mas pelas minhas obras, ninguém aqui pode afirmar que eu seja trigo ou que eu seja joio. Somente Deus, que conhece o meu coração. Como eu falei, ninguém humanamente falando pode determinar isso. Não posso determinar ninguém. Por mais que eu tenha divergência em pensamento com alguém, eu posso me colocar no lugar de trigo e colocar o outro no lugar de joio. Com nossas limitações humanas não podemos fazê-lo, mas uma coisa é verdade. Nas igrejas há trigo e também há joio. Somente Deus e eu sabemos se eu sou joio ou se eu sou trigo. Somente Deus e você sabem se você é joio ou se você é trigo. Porque nós, seres humanos, vemos apenas o que está diante dos nossos olhos. Deus, porém, vê os nossos pensamentos. Deus vê o nosso coração. O plano de Deus é que toda a igreja, todos nós, todos que estão reunidos em nome dele hoje, sejam trigo. E ele trabalha para isso. Jesus veio a esse mundo para reproduzir em cada cristão o seu caráter maravilhoso. Jesus não veio aqui para morrer e ser espetáculo para todo mundo ficar olhando. Ele veio para isso, para reproduzir o seu caráter maravilhoso em cada um de nós, para que assim possamos crescer e produzir bons frutos. Há um ditado que diz: se o conselho fosse bom, não seria dado de graça, seria vendido. Mas eu vou deixar um conselho a você, que é uma pessoa sincera, que está na igreja ou entrando na igreja. Não pense que
que você vai entrar na igreja, ou estar na igreja, e vai encontrar aqui um clube de anjinhos. Um clube que não comete erros. A verdade é que você vai encontrar muita gente sincera, que escolheu Cristo e aceitou Cristo. E que apesar da sua, vamos dizer assim, imperfeição, estão crescendo na experiência cristã. Isto você vai encontrar na igreja. O grande erro de muitas pessoas é que quando descobrem na igreja uma planta igual ao joio, falei que igreja não é clube de anjinhos. Também se comete erros. Então, o grande erro de muitas pessoas é que, quando descobrem na igreja uma planta igual ao joio, já diz assim: esta não é a igreja de Deus. Igualando a todos como se fosse joio. Deus tem a sua igreja sim, nesta terra. Você é a igreja. Mas o reino de Deus, como nós lemos na parábola, ele é semelhante ao quê? A um campo onde há trigo bom e, infelizmente, há também o joio. Faço uma pergunta: há quanto tempo você anda longe de Deus? Anda sofrendo, se consumindo em solidão, lutando contra o Espírito de Deus. Você faz isso por quê? Só porque você encontrou uma planta semelhante ao joio na igreja que você foi? Nem todos são trigos maravilhosos. Você é alguém que consegue perdoar o seu próximo? Pense nisso. Já passou um tempão e você não consegue dar o seu perdão. Mas você está na igreja. Você está cantando louvores. Você está estudando a Bíblia e orando. Mas não consegue perdoar o seu próximo. A pergunta é: para onde você está indo? O que você quer? O que você acha da vida? Você está sendo trigo ou você está sendo joio? Se alguém vive escravizado em um vício, amarrado em algum pecado que ninguém conhece, ninguém sabe, mas esse alguém continua na igreja, cantando louvores, participando, trabalhando. A pergunta é: você acha que a presença desse alguém na igreja está lhe garantindo a salvação? Alguém que anda brigando, disseminando discórdia. Alguém que quer aplausos, mas não quer sacrifício. Alguém que se porta como juiz e se senta sobre os seus erros. E vive criando discórdia e mal-estar. Para esse alguém, é preciso acordar. É preciso acordar, ficar sozinho e dizer: meu Deus, o que está havendo comigo? Sou eu, o trigo bom que tu tens em tua igreja? É este o trigo que o Senhor quer que eu seja? E como deixar de ser joio para ser realmente o trigo que Deus quer? É mudar de atitude. É render-se inteiramente a Jesus. Não há segunda opção.
Jesus não veio a esse mundo para trazer pessoas para uma determinada igreja. Ele veio para reproduzir o seu caráter, como nós já falamos. O seu caráter maravilhoso em sua vida e na minha vida. Mas para que isso possa acontecer, temos que ir até Ele com pureza de coração. Até nas nossas ofertas. Mateus 5, versículo 23 e 24, diz o seguinte. Quem quiser me acompanhar, eu espero abrir. Mateus 5, 23 e 24. Lá diz o seguinte: se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Ser trigo é renúncia do ego. Ser trigo é renúncia do orgulho. Ser trigo é ser renúncia da soberba, da autossuficiência. Ser trigo é negar-se a si mesmo. É trilhar nos passos e ensinamento de Cristo. E Jesus diz também, Mateus 16, 24, se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ao longo do tempo, sabemos, talvez até conhecemos, muitas pessoas que têm ido a Jesus com todos os seus problemas, suas angústias e toda espécie de defeito e sofrimento. Foram e se prostraram a Ele. Chegaram a Ele prostitutas, homossexuais, marginais, orgulhosos que caíram aos seus pés e com humildade e sinceridade confessaram as suas fraquezas. No seguinte rogo: Senhor, eu não tenho força. Eu sozinho não posso me levantar. Mas sei que Tu podes me ajudar. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Qual é a força que você está tendo ou a falta de força. Não importa. Há alguém que possa te levantar. Há alguém que possa te ajudar. Desde que você se negue e passa a seguir os conselhos e o ensinamento do Mestre. Jesus está desejoso em derramar bênçãos e perdão em nossas vidas. Quem transformou água em vinho, pode também transformar vidas desregradas em vida de santidade. Ele continua chamando: vinde a mim, todos que estáis oprimidos, eu os aliviarei de qualquer dor. Se você precisa de um conforto, Jesus é o homem, é o ser que pode dar esse conforto. Amigos só pode nos dar a sua presença. Mas o conforto somente vem de Deus. E Jesus é o caminho para esse conforto. Ele é o próprio conforto. Está escrito, a Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar. Caso Ele encontre você desesperado e perdido, porque você foi numa igreja e alguém ali não fala a sua língua, que você abandonou aquela igreja. Abandonando aquela igreja, você deixou de seguir também Jesus. E Ele vai lhe perguntar: por que você não esteve comigo?
E se você disser, na tua igreja havia muitos hipócritas, Senhor, Ele com certeza lhe dirá, filho, trigo e joio tinham que crescer juntos. Ou você não leu isso na minha palavra? Eu não sei aqui quem é joio e quem é trigo, mas sei que aqui todos procuram se aperfeiçoar em Cristo. Por isso estão aqui. O mais importante de tudo é que Cristo também está aqui. Que o Senhor nos dê discernimento, segurança e firmeza, para que em qualquer situação, em qualquer circunstância, possamos ser trigo, aonde quer que estejamos, sem contudo ser juiz, acusador de quem ainda está no papel do joio. E que Deus possa nos abençoar. Amém?